Começa mais um 16mm e hoje é dia de falarmos de Alita, Anjo de Combate, novo filme dirigido por Robert Rodrigues e escrito por ninguém menos que James Cameron. Mas será que essa combinação ficou boa? Então eu vou falar melhor disso depois da vinheta. Essa história, baseada no mangá do Yukito Kishiro, se passa num futuro distópico na Terra, onde ciborgues e seres humanos andam juntos, e aí a história foca num médico que encontra uma carapaça de um ciborgue no lixão, e aí ele cria um novo corpo para essa ciborgue, que no caso é a Alita. Ela vai descobrir um pouco sobre o passado dela e o que ela tem de ligação com essa cidade. Como dito, o filme ele é escrito pelo James Cameron junto com a Laeta Kalogridis, que a gente conhece aí porque ela foi a roteirista do Ilha do Medo, que é um filme dirigido pelo Martin Scorsese, só que ela também escreveu Exterminador do Futuro Gênesis. Então assim, já deu pra perceber que a combinação dela com o James Cameron não funciona há um tempo, e aqui em Alita a mesma coisa. Não que o filme ao todo seja ruim, mas ele é muito mal desenvolvido, porque os dois eles apresentam coisas muito interessantes em relação ao universo, tanto que nesse mundo ele é dividido entre uma cidade que fica em cima e uma cidade que fica embaixo, e aí a gente já sabe, os ricos em cima, os pobres embaixo, e a cidade de cima ela é super desejada pelas pessoas embaixo, aí uma alegoria com o paraíso, a terra prometida, tanto que o nome dessa cidade é muito parecida com uma cidade religiosa, né? E essa divisão de cidade é muito bem estabelecida pelo Robert Rodrigues visualmente, só que ainda assim o roteiro quer te explicar mais ainda. Então assim, tem cenas em que, pelo fato da Alita ela ter acabado de acordar e estar com a memória apagada, então ela é explorada como se fosse o público, né? Então como a gente acompanha a história pelo ponto de vista dela, ela não conhece as coisas, como a gente também não conhece, então o que ela descobre, o público também descobre. Mas tem cenas que literalmente o personagem pega na mão dela e fala: ó, senta aqui que eu vou te explicar a história. E aí o filme para, né? Então tem aquela estabilidade com um roteiro super expositivo e que não dá uma liberdade para o personagem acabar conhecendo as coisas devagar ou sozinha. Tem sempre alguém que tem que explicar para ela as coisas do universo, então acho que isso acaba cansando bastante. E o James Cameron e a Laeta, eles querem mostrar absolutamente tudo dentro de 2 horas, então você não tem desenvolvimento de muitas coisas. Um exemplo disso é uma situação que eles apresentam no começo, em que está acontecendo uma coisa na cidade, e aí é super interessante porque tem uma conversa muito com a nossa realidade, uma discussão importante que poderia servir de justificativa para a Alita seguir o caminho dela e ir atrás da resolução das coisas, só que o roteiro apresenta essa situação que vai resultar na apresentação de um personagem, e apresentando esse personagem, essa situação morre. Então você percebe essa fraqueza da construção do mundo dentro de uma história muito simples. Os personagens também são bem fracos em relação a esse desenvolvimento. Tudo acaba sendo muito bobo por ser uma coisa que a gente ou já viu no cinema ou, como eu disse, não é bem desenvolvido em tela. E por ser um filme do Robert Rodrigues, ele é recheado de show-off, apesar do visual ser muito bem estabelecido, com uma computação gráfica impecável, mas assim, é ainda Robert Rodrigues, então tem um controle narrativo muito fraco, misturando com esse roteiro mal desenvolvido do Cameron e da Laeta. A gente tem uma direção também não muito grandiosa do Robert Rodrigues, ele só brilha mesmo quando é para usar a computação gráfica, apesar de que tem certos momentos da síndrome de Transformers em que é uma bola de CGI, você não entende absolutamente nada do que está acontecendo, mas são poucas as situações que isso acontece, o que é bom. Então a luta, ela é muito, apesar de algumas vezes ela ser bem fechada, ela consegue ter um visual mais limpo. O elenco é escolhido a dedo, então a gente tem o Christopher Waltz, a gente tem a Jennifer Connelly, o recém-indicado ao Oscar Mahershala Ali, a gente tem também algumas surpresas aí no elenco que foram muito legais de estarem no filme, apesar de não fazerem absolutamente nada, mas é legal ver o rosto daquela pessoa. E claro, a gente tem a Rosa Salazar, que interpreta a protagonista aí por captação de movimento, e ela brilha em alguns momentos, mas quando exige a atuação dela na questão
dramática, mas ao todo é coisa simples, como eu disse. Eu acho que nenhum ator brilha realmente no filme por ser um roteiro muito simplório. Então é aquela direção do Rodrigues que exige o mínimo dos atores, então não tem um brilhantismo muito grande, não exige muita coisa. As cenas dramáticas elas também não exigem muito. Só que no fim das contas é um filme de romance com alguns pontos de ação, que eu acho que isso também enfraquece bastante o universo e a história da Alita. Porque no começo ela tem alguns momentos de Ghost in the Shell, onde ela quer se descobrir, ela quer descobrir de onde ela veio, o que ela é, né? Porque ela tem partes humanas, mas ela tá num corpo de robô. Por isso que ela é um ciborgue. Então tem alguns momentos em que ela quer descobrir mais sobre ela, só que como tudo no filme não é desenvolvido, é simplesmente apresentado e jogado no lixo. E o que enfraquece também a personagem é que ela se vende muito como uma menina forte, rebelde, independente, só que todas as atitudes dela é independência do cara que ela acabou de conhecer. Então eu acho que isso enfraquece essa força da personagem. Então isso acaba ficando muito piegas, é muito clichê, toda a construção do universo e da narrativa dela. Muita gente vai falar que, obviamente, por ter o James Cameron na produção, é por isso que tem esses clichês. Eu até concordo em partes, mas, por exemplo, no Avatar, apesar da história ela ser muito simplória e também já muito explorada em outros filmes, ele traz um desenvolvimento de universo muito mais bem estabelecido. Por ser uma adaptação de alguns volumes do mangá, então ele tem que puxar muita coisa e se espremer em um filme de 2 horas, e cara, isso acabou ficando muito fraco em tela. Mas como eu disse, visualmente o filme é impecável. Eu acho que, não sei se vale o ingresso por causa disso, mas podemos dizer que se você for, você não vai se arrepender pelo visual. E sobre a minha nota, esse conjunto de história fraca com um visual bonito, eu acho que o filme passa pela mesma situação que o recente Máquinas Mortais, que é produzido pelo Peter Jackson, passa. O filme, ele é lindo, ele apresenta um universo extremamente interessante, só que quando parte pra história, pra história dentro das 2 horas, é uma história boba, simples e que não desenvolve muita coisa, e você fica na dependência demais. E tem também a questão de que ele junta tudo em uma história só pra não desperdiçar conteúdo, mas ainda assim dar espaço para uma futura franquia. Então minha nota vai ser 6,5, é um pouco acima do que eu daria para Máquinas Mortais, porque aqui o visual, eu acho que ele é muito mais bem trabalhado e muito melhor estabelecido do que no filme produzido pelo Peter Jackson. Bem, se você gostou do vídeo, clica no gostei aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, assista aqui também outros vídeos nossos com outras críticas e comenta o que você achou do filme, se você concorda comigo, obviamente com toda a educação, por favor, até porque a gente não merece ler coisas grosseiras aqui sobre nossas opiniões, até porque cada um tem a sua própria opinião. Então é isso e corta!